Olá galera do mergulho de todo o Brasil e do mundo. Estamos aqui de volta no seu canal Aquadivers. Eu quero tratar nesse vídeo de um assunto dos mais importantes do mergulho livre. Muitas vezes não é o tempo de apneia que o mergulhador tem, não é equipamento. A maior parte dos problemas de um mergulho um pouco mais profundo chama-se equalização. A gente vai falar de equalização dos ouvidos, porque a gente tem também a equalização da máscara, a gente não vai tratar aqui nesse vídeo. Bem, sem equalização não há mergulho. Ponto. Não há mergulho saudável. Sem equalizar, você pode ter dores agudas no ouvido e pode ficar surdo temporariamente ou ter graves e definitivas consequências nas estruturas internas do ouvido. Sendo assim, a gente tem grandes motivos para conhecer o máximo possível sobre a equalização, além de praticar a equalização corretamente. Nesse vídeo vamos tratar sobre a equalização apenas dos ouvidos, como eu falei, e a gente vai deixar a equalização da máscara por um outro vídeo específico, inclusive mostrando um exercício de equalização de máscara que pode ser feito em piscina, por exemplo. Quando a gente mergulha, a maioria já deve estar meio cansado de ouvir falar, a gente sofre um aumento gradativo da pressão externa na ordem de 1 atm a cada 10 metros. Ou seja, a cada 10 metros de profundidade, a gente está sujeito a uma pressão igual ao dobro da pressão atmosférica, que é de 1 atm. Em 20 metros, a gente está sob uma pressão de 3 atm e por aí vai. Se você mergulhar segurando uma garrafinha PET fechada, com ar dentro, a uns 10 metros de profundidade, você já consegue ver a garrafinha se contorcendo e contraindo, como se estivesse no fogo, pois o ar dentro da garrafa vai estar sendo comprimido. A mesma coisa acontece com os nossos ouvidos. A gente vai entender a física dessa coisa toda de uma forma bem didática e para que entender isso, que é o mais importante. Dessa forma, todo o ar contido em qualquer cavidade dentro do nosso corpo sofre compressão. Diminui de volume à medida que a profundidade aumenta dentro da água. A famosa lei de Boyle. Mas onde tem ar dentro de mim? Em parte do intestino, nos pulmões, nas cavidades cranianas chamadas de seios, maxilares, nasais, frontais, entre outros, e na porção interna dos ouvidos. Quando a gente mergulha, acontecem duas coisas com os nossos ouvidos. A água entra pelo ouvido externo, empurrando o tímpano para dentro, e o ar contido na tuba auditiva, antigamente chamava mais de trompa de Eustáquio, que é uma ligação entre o ouvido interno e a faringe, esse ar se comprime, fecha esse canal e força o tímpano ainda mais, traz o tímpano ainda mais para dentro da cabeça. Então esse é meu tímpano esquerdo, a água empurra e o ar dentro da trompa de Eustáquio se comprime e contrai ainda mais e leva o tímpano para dentro. O tímpano é uma membrana delicada. Se ela for forçada, ela dói até se romper. Não suporta muita pressão. Esse é basicamente um dos tipos comuns do famoso barotrauma, que é doença causada por pressão. Como que a gente evita isso? Equalizando os ouvidos. E o que é equalização no mergulho? A equalização anatomicamente é igual para todas as modalidades de mergulho, seja ele livre ou autônomo, e para qualquer disciplina do mergulho livre. Você força o ar dentro da faringe, na direção da tuba auditiva, para que esse canal não se feche e o ar comprimido durante o procedimento empurre o tímpano de volta para uma posição confortável enquanto a água está empurrando o tímpano para dentro. É uma queda de braço, todo o tempo. A palavra equalizar tem a ver com igualar a pressão exercida externamente pela água, usando esse empurrãozinho do ar vindo de dentro da faringe. Isso pode ser feito com e sem as mãos. E a partir daí a gente pode falar das técnicas usadas na equalização. A técnica de equalização mais comum e mais simples de todo o mergulho
é a técnica ou manobra de Valsalva. Quando a gente faz cirurgia na região de seio maxilar ou quando você tem algum tipo de problema envolvendo comunicação das cavidades sinusais com a boca, a gente pede para o paciente pinçar, ou a gente pinça a narina do paciente e pede que ele force o ar na direção do nariz, como se fosse assoar o nariz. E assim a gente pode verificar se há uma comunicação, por exemplo, do seio maxilar com a boca. Depois de uma extração do leite superior, por exemplo, e a gente pode ver bolhas de ar saindo através do sangue do lugar onde foi extraído o dente. Então, a manobra de Valsalva é tão simples que até um paciente leigo, submetido a uma cirurgia, anestesiado, usando a mão de outra pessoa, consegue fazer. Se você fez um curso ou simples batismo de mergulho autônomo, é o que eles te ensinam antes de mais nada. Antes de cair na água, aperte o nariz, sopre, forçando o ar pelas narinas, sentindo os ouvidos se fechando, tendo a sensação que está ficando meio surdo. Se você desce na água em pé, fica mais fácil ainda equalizar. Uma outra maneira bem suave de testar a manobra de equalização, que não tem muita eficiência em profundidades maiores, mas serve para um iniciante até sentir e movimentar um pouco as estruturas envolvidas no processo, é pinçando as narinas, fechando a boca e engolindo enquanto leva o queixo em direção ao peito, abaixando a cabeça. É também uma forma de equalizar, mas não é tão eficiente, mas é interessante para os iniciantes. Existem outras maneiras de equalizar, simulando bocejos e etc. Uma infinidade de dicas. Nem todas elas servem para todo mundo. Aí pronto, você já sabe equalizar e nesse quesito já está pronto para mergulhar, né? Com cilindro. Legal, Valsalva está entendido, tudo bacana. Só tem um problema. Como nada no mergulho livre é tão facinho, a equalização não poderia ser diferente. É uma droga, mas Valsalva não serve para o mergulho livre. É uma técnica cansativa, gasta muito oxigênio e dependendo da profundidade ela vai simplesmente não funcionar. É inútil. E mesmo que você tente muito, vai acabar se machucando. A principal equalização do mergulho livre é pela técnica de Frenzel. Frenzel tem algumas variações e não estamos aqui para falar de tudo que envolve a técnica. Eu mesmo não sei tudo para falar do assunto. E não adianta eu passar uma teoria aqui sobre uma coisa que eu não faço. A menos que fosse só para exemplificar. Muita gente faz Frenzel e nem sabe. Por não saber, tendo se adaptado à manobra com facilidade, mais facilidade que outras pessoas, não sabe demonstrar também. Já vi trabalhos enormes e importantes explicando Frenzel e às vezes, por envolver nomenclaturas médico-anatômicas, nomes estranhos de estruturas das vias aéreas, realmente para alguns pode parecer a coisa mais complexa e inalcançável desse mundo. Eu fazia Frenzel no início e não sabia o que fazia. Portanto, antes eu não sabia explicar nem demonstrar. Se alguém me perguntasse, eu nem saberia dizer o que eu estava fazendo. O problema é que quem não faz chega a uma exata profundidade todas as vezes e dali ele retorna, como uma trena digital a laser. A pessoa volta com uma diferença de 15 a 20 centímetros, volta sempre daquele mesmo ponto dentro d'água, sem conseguir equalizar corretamente. Vamos tentar entender de forma bem leiga, bem didática mesmo, porque esse é um ponto muito importante das técnicas de mergulho. Gente, não há vergonha nisso. Se você não sabe ou não consegue, procure ajuda profissional, estude. O que acontece é que quando alguém tem dificuldade de executar uma técnica, se sente inferior a quem não consegue. É ridículo. O que fazem com uma técnica, que a gente vai falar rapidamente mais tarde, chamada de equalização BTV, de Fórmula 1 das equalizações e etc. Exaltando uma técnica como se houvesse mérito de quem faz. Acho ridículo, porque nem todo mundo tem condição de executar por simples questões anatômicas e nem vai conseguir nunca. Muitos não vão conseguir nunca. É como ter 12 anos e querer vencer o Usain Bolt na corrida. Pode até chegar lá um dia, mas existem condições no momento que impedem e não há mal nenhum nisso.
e pode ser que nunca chegue. Vamos largar o preconceito, que a gente está tratando aqui da sua saúde. Mas por que eu não posso usar a técnica de Valsalva do mergulho livre? Primeiro, como o mergulho correto e mais econômico para atingir uma profundidade desejada é na posição vertical, a pressão exercida sobre o diafragma, vamos dizer que aqui é o fundo, a pressão exercida sobre o diafragma para baixo diminui a possibilidade de movimentar o músculo corretamente. Consequentemente, o pulmão também. E o mergulhador não tem como forçar o ar dessa região para os ouvidos sem um grande esforço. Às vezes é até impossível, dependendo da profundidade. Segundo, à medida que a profundidade aumenta, o ar do pulmão se comprime, o pulmão diminui muito de volume e você cria um desconforto ao tentar usar esse ar contigo nos pulmões para equalizar. Vai tentar usar grandes músculos que consomem muito oxigênio, reduzindo a sua reserva de ar, e o ar também pode não sair de forma controlada na hora da equalização. Você corre o risco de perder um pouco do ar comprimido dentro do pulmão e pode cair numa situação de vontade incontrolável de expirar, tendo que emergir logo do mergulho. A técnica de Frenzel, em primeiro lugar, não usa o ar nem a força dos pulmões, através do diafragma. Se você equalizar, treinar, experimentar Frenzel e sentir que o abdômen tem o menor movimento que seja, você não está fazendo Frenzel. Uma ótima maneira de tentar executar é expirando o máximo de ar possível, esvaziando o último arzinho dos pulmões, e com os pulmões relativamente vazios, que a gente não tem como tirar todo o ar dos pulmões, tentar fazer a manobra de Frenzel, sem ar. Se você conseguir fazer, significa que o ar que utilizou para executar a manobra foi apenas um pouco do ar que você tem na boca, e que também terá durante o mergulho. Treine bastante antes de ir para a água. Depois treine mais um tanto dentro da água, a cada profundidade atingida, de preferência com uma guia. Você precisa conseguir executar Frenzel tanto com a boca fechada quanto aberta, fora da água. Isso significa que a manobra está sendo executada utilizando um correto vedamento das vias aéreas superiores através do véu do palato mole, que é essa parte mole do palato. Se você corre o dedo no céu da boca, você sente uma parte mole no final. A gente chama de palato mole ou véu palatino. Dentro da água, claro, só com a boca fechada. Tendo em mente que você tem que ter um pouco de ar na boca para executar a manobra. Isso costuma acontecer naturalmente, já que você vai me fazer o favor de não ficar batendo papo embaixo d'água. Só para demonstrar o que eu quero dizer, você não pode usar a língua formando uma ponta contra o céu da boca. Alargue a ponta da língua lateralmente, encolhendo a ponta como uma pequena concha, e execute o vedamento da passagem do ar até a garganta. Durante a manobra, verifique se o pomo de Adão e as estruturas da garganta estão subindo e descendo. Isso precisa mesmo acontecer. É essencial. Na teoria, a manobra de Frenzel consiste em pinçar as narinas com os dedos, usar a borda posterior da língua e o palato mole, forçando o ar para cima com um pistão. Aí, como o ar que sobe não pode sair pelas narinas, ele se vê forçado a sair pela tuba auditiva. Pronto, já podemos ir. Brincadeira. Putz, um monte de anatomia, vias aéreas, teorias mil e nada de prático para eu conseguir fazer essa parada. Tenha sempre em mente que estamos lidando com estruturas musculares que se cansam e, como qualquer exercício ou movimento, precisa de aquecimento, preparo, treino, por menor que seja. Então faça isso repetidas vezes, várias vezes ao dia, com cuidado, de maneira suave, mesmo já tendo conseguido executar a manobra, a fim de manter a musculatura em movimento e evitar desconfortos quando for para a água. Isso serve para qualquer procedimento. Agora vem aqui comigo de perto. Primeiro você esquece o diafragma. Esquece, se a barriga mexer um movimento sequer, você não está fazendo Frenzel.
Põe a mão na barriga no início para sentir se está executando algum movimento ou não. Agora, vem aqui comigo de perto. Primeiro, você esquece o diafragma. Se a barriga mexer, qualquer movimento muscular com ar, você não está fazendo Frenzel. Então põe a mão na barriga no início para sentir. Tenta fazer com o pulmão vazio, o máximo que conseguir. Agora você vai para frente do espelho, leva aí o celular, ou traz um espelho para frente do computador, pinça o nariz, mas aperta de leve, a ponto de sentir passando um pouquinho de ar quando você sopra, quando você força o ar contra o nariz. Aí você tenta executar a manobra sem mover o abdômen, seja com a boca aberta ou fechada, comece com a boca fechada, mas precisa fazer aquele movimento subindo a parte de trás da língua contra a parte lá de trás do palato mole, do céu da boca, que a gente chama de véu palatino. Vai também sentir as estruturas do pescoço subindo e descendo. Isso tem que acontecer. Quem eleva a língua até essa região para empurrar o ar para cima são as estruturas do pescoço. Então, como eu já tinha dito, essa elevação do pescoço das estruturas do pescoço tem que acontecer. Uma boa ideia é usar uma lanterna direcionada para a garganta para observar melhor a garganta. Aí você treina essa saída de ar usando a parte posterior da língua e o pescoço. Aí você vai notar uma parte do nariz atrás do dedo inflando, esvaziando, deixa um pouquinho de ar sair sempre. Você vai notar inflando essa parte do nariz e esvaziando como se fosse um balãozinho. Dessa forma. Se isso não acontecer, não é Frenzel. Se acontecer, não está mobilizando a barriga, já é meio caminho andado. Tendo executado bem entendido esses movimentos, você começa a apertar mais o dedo, fechando as narinas completamente, sem deixar o ar sair, usando a língua, pressionando, usando só o ar que está dentro da boca, pressionando a base da língua, a borda posterior da língua contra o palato, e continua o procedimento, aumentando a força da pinçada, da pinçagem do dedo, gradativamente vai sentir os estalinhos do ouvido, característicos de qualquer equalização. E vai notando que parece que está ouvindo menos, né? A mesma sensação de equalizar na água. Isso é Frenzel. Pronto. Conseguiu sentir, não mexeu nenhum músculo do pescoço para baixo. Pronto, você está fazendo a manobra de Frenzel. Por favor, galera, você não está equalizando, só executando o procedimento. Equalizar é dentro da água. Fora da água, você está empurrando o ar contra o tímpano para fora. Nada mais do que isso. Já que não há água forçando o ouvido para dentro, forçando o tímpano para dentro. Para que você iguale as pressões e mantenha a posição confortável do tímpano. Isso é só a execução do procedimento. E todo mundo fala que está equalizando. Para profundidades maiores, abaixo de 25 metros, como esse ar que você vai ter na boca vai estar bem comprimido, a gente tem uma modificação da técnica de Frenzel que chama mouth fill, ou Frenzel diafragmática. Envolve muita teoria, muita anatomia. Não é simples, eu não vou entrar em detalhes, só vai servir para realmente grandes profundidades. Estamos aqui para aprender juntos. Inscrevam-se no canal Aquadivers e quem gostou, compartilha, dá um joinha para motivar o nosso trabalho. Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo, bons mergulhos.